Olá, pessoal. Bom, não tem mais CPI no Senado Federal, mas tem CPI acontecendo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E essa semana a grande novidade foi o depoimento do representante da empresa Hempcare. Lembram dela? Hempcare é uma empresa que ficou conhecida a partir da denúncia do senador Girão na CPI aqui do Senado. É uma empresa que trabalha com produtos à base de maconha, mas que vendeu para o consórcio Nordeste respiradores. Um investimento milionário, quase 50 milhões de reais, mas esses respiradores nunca foram entregues. E detalhe, a conta foi paga pelo consórcio Nordeste, inclusive com recurso federal. Detalhe do depoimento desse representante é que ele pediu para ser ouvido de forma secreta, ele não quis falar em sessão aberta. E na sessão secreta, ele se comprometeu em falar, em revelar o que aconteceu nessa trama toda. Portanto, ele quer dizer o que aconteceu, mas quer dizer ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mais do que isso, quer dizer como aconteceu, quem seriam os beneficiários deste grande esquema. Vai vendo, Brasil. O que está se revelando nesse momento é o que representou a CPI do Senado. Ela trabalhou, fez um esforço enorme para não ouvir ninguém do consórcio Nordeste. Não quis ouvir o senhor Gabas, ex-ministro do governo Dilma, não quis ouvir Bruno Dauster, ex-OAS, chefe da Casa Civil do governador da Bahia, que foi o grande operador desse esquema do consórcio Nordeste na compra dos respiradores. Não quiseram ouvir ninguém relacionado a esse esquema do consórcio Nordeste. O grande esforço da CPI aqui em Brasília foi em impedir essa investigação que revelaria um grande esquema de corrupção. Eis que agora, no trabalho da CPI da Assembleia, sob a liderança do deputado Kelps, faço questão de registrar, lá no Rio Grande do Norte, estão trazendo às claras o que de fato aconteceu. E aí o representante da Hempcare quer falar, quer dizer o que houve, como aconteceu e quem seriam os favorecidos, os beneficiários deste grande esquema. Portanto, todo o barulho da CPI aqui do Senado Federal foi uma grande cortina de fumaça para esconder o que estava acontecendo nos estados e nos municípios e especialmente no consórcio Nordeste. Aos poucos, o Brasil vai vendo o que fizeram aqui na CPI do Senado, ou o que não fizeram e por que não fizeram. O Brasil quer a verdade e tem pressa. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, eu quero inicialmente agradecer Vossa Excelência pelas palavras e pelos votos em relação ao trabalho que fizemos junto à CPI da pandemia nesse Senado Federal, e foi justamente nesta sala que nós atuamos ao longo de praticamente 6 meses nos trabalhos da CPI, um momento de muitos embates, de muitos enfrentamentos. Aqui estava o senador líder Fernando Coelho, cada um defendendo, do seu ponto de vista, aquilo que acreditava, quem é da oposição, quem é da base do governo, quem é independente, e ao final tivemos aqui o desfecho com um relatório produzido pelo relator. Obviamente que eu apresentei um voto em separado, fui vencido, mas não convencido, né? Continuo convicto de que muitas coisas acontecem, professor Anastasia, no campo da política, no campo da técnica, no campo da lealdade processual, poderia ter um outro caminho. Mas essa casa é uma casa política e é preciso compreender as circunstâncias da política a par de cada momento, né? Mas combatemos aqui o bom combate. Vamos em frente, porque o Brasil tem desafios maiores. Nós estamos ainda num processo de enfrentamento da pandemia, ainda não finalizamos esse enfrentamento, mas a gente precisa pensar o Brasil já com a visão, com a concepção do pós-pandemia. Mesmo fazendo essa transição, nós precisamos pensar o Brasil pós-pandemia, com as consequências, né, derivadas desse período todo que nós vivemos, que tem impacto na vida da população como um todo,
né, impactos sociais, impactos econômicos, impacto cultural, na saúde das pessoas. Não é só o fato de quem teve a Covid-19, muitas pessoas estão sofrendo, né, as consequências disso. Né? O índice de pessoas com problemas, inclusive de depressão, aumentou muito, né? Outras pessoas que precisam de acompanhamento médico, né? É para essas pessoas que a gente tem que ter um olhar diferenciado nesse momento. Cuidar da economia, que é fundamental. Muitos países acabaram abrindo mão desse aspecto, né? Focou apenas num dos pontos de enfrentamento, que foi o enfrentamento à crise sanitária, e se perdeu na economia. Estão com problemas graves. Há países sofrendo desabastecimento. O Brasil tem a graça, a bênção de ser um país que é um celeiro de produção, né? Terra fértil, solo fértil, povo trabalhador e que produz muito, né? Nós não temos problema de abastecimento. Pelo contrário, nós temos alimento para abastecer o Brasil e para contribuir com o mundo, né, com os alimentos que aqui produzimos. Mas nós precisamos mais do que isso. Os preços estão pressionados, é preciso adotar políticas públicas que contornem isso, né? Porque toda a cadeia de consumo acaba afetada em razão disso. Por isso eu digo que, assim, enfrentar a pandemia é um desafio, mas pensar no pós-pandemia é também um desafio grande que deve mobilizar todos os nossos esforços pelo Brasil e pelos brasileiros. E sair desse ambiente de tensão permanente que não faz bem à nossa sociedade. Senhor presidente, agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me dá de relatar esse projeto, como disse Vossa Excelência, de autoria do senador, presidente do Senado Federal, senador nosso amigo Rodrigo Pacheco, e que trata de um tema também importante. Eu passarei direto à análise para a economia de tempo. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos dos artigos 101, inciso 1, 401, parágrafo 2º, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e o mérito da proposição em exame. Embora o último dispositivo citado aluda à alteração do regimento interno, não deve ser entendido como se referindo apenas a modificações no texto principal, que reúne as normas regimentais, mas a todas as normas correlatas, ainda que não o integrem, mas que disciplinem o funcionamento da Casa Legislativa. No plano da constitucionalidade, cabe registrar que as frentes parlamentares possuem clara natureza associativa e, portanto, gozam de proteção constitucional atribuída a entidades com essa característica. Congregam parlamentares que se irmanam na defesa de determinadas ideias e propostas que extrapolam o âmbito partidário. Estão longe de ser um fenômeno incomum ou encontrado apenas no Brasil, mesmo porque as segmentações partidárias, a despeito de sua importância no processo político, não são capazes de espelhar em toda a sua inteireza o conjunto de bandeiras e preferências sociais que os parlamentares são incumbidos por seus eleitores de representar. O reconhecimento pela Casa Legislativa das frentes parlamentares não se destina a impor-lhes um regramento definido ou promover ingerência em seu funcionamento. Fosse assim, estaria violando o inciso 18 do artigo 5º da Constituição. Bem ao contrário disso, o reconhecimento se destina, sobretudo, a sinalizar a disposição da parte do órgão legislativo de promover esforços direcionados a facilitar o exercício do direito de associação. Por isso, o projeto realça o elemento volitivo como necessário à efetiva criação da frente parlamentar, cuja instalação depende da subscrição de ato por senadores e senadoras, assegura a autonomia da frente, que será regida por regulamento próprio, aprovado pelos seus membros, oferece o espaço físico das dependências do Senado Federal para viabilizar as reuniões da frente, dispõe que o Senado prestará colaboração à frente parlamentar. É à luz do estabelecimento desses deveres de colaboração que se justifica seja editada a resolução sobre o assunto. Quanto à juridicidade e à regimentalidade, não há reparos a fazer ao projeto. No mérito, consideramos bem-vinda a criação de uma frente parlamentar da advocacia. Com efeito, a importância dessa atividade foi reconhecida no próprio texto original da Constituição de 88, bem como no resultante de reformas promovidas pelo Constituinte derivado, ao
qualificar a advocacia como função essencial à justiça, garantir a inviolabilidade do advogado pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão, conferir diversas prerrogativas à Ordem dos Advogados do Brasil, como a de participar na organização dos concursos para a magistratura e o Ministério Público, propor ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade, indicar representantes para compor o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. O relevantíssimo papel da advocacia e da OAB também é reconhecido pela legislação infraconstitucional, conforme a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. O advogado, no seu ministério privado, presta serviço público e exerce função social. Artigo 2º, parágrafo 1º da referida lei. Já a OAB constitui serviço público e tem entre suas finalidades as de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Dispõe o 44, inciso 1. A própria história nacional e o conjunto de tradições e valores que definem o Brasil confirmam o papel de destaque que a advocacia sempre teve em nosso meio. Entre os líderes da Inconfidência Mineira, figuravam juristas como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Inácio José de Alvarenga Peixoto. Quando, no período que se seguiu à independência, foram criados os primeiros cursos superiores no Brasil, entre eles estava o de Direito, ministrado em Olinda e em São Paulo, lei de 11 de agosto de 1827.